Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aquela sériezinha de inputs avançados que a gente começou aí no canal. Basicamente hoje a gente vai fazer aquela basezinha do projeto que eu tinha mostrado para vocês antes, onde a gente vai criar o input de texto, só que a gente não vai fazer ele funcionar ainda, é só selecionar e mudar os estados dele, tá? Para começar eu tenho aqui um projeto em branco que eu criei agora. Eu sempre gosto, quando eu inicio um projeto, de colorir as pastas para que eu consiga me localizar melhor durante o trabalho no projeto. Eu sempre uso um padrão da RUM ser amarela, os objetos vermelhos, né? Sprites azul, esse azul mais claro. Por enquanto eu só vou colorir esses e o script que eu deixo nesse verde aqui e a fonte que eu deixo num roxo, tá? Basicamente é isso aqui que eu gosto de fazer, porque quando a gente estiver trabalhando, isso aqui vai agilizar o nosso processo de desenvolvimento, certo? Outra coisa, já vou renomear a RUM aqui, que eu não gosto de deixar RUM 1, vou colocar RM Game, aliás, não vai ser um game, né? Então vou colocar RM1 só, tá? Eu gosto de abreviar. Não sei se vocês têm esse costume, porém, eu sempre abrevio sprite com SPR underline, objeto com OBJ underline, né? São coisas aí mais básicas. Aqui a gente já vai criar, para iniciar, os sprites que a gente vai usar, tá? Eu vou criar aqui um grupo que vai chamar input. Por que eu vou criar tudo em grupos? Porque o dia de amanhã, se você quiser usar em outro projeto, você pega e exporta esses grupos aqui em Tools, Create Local Package, você cria um pacote local para você importar nos seus outros projetos. Então vamos lá. Para vocês entenderem que é bem facinho, eu não vou nem pegar a imagem pronta, eu vou fazer a imagem aqui na hora, tá? Do input. Eu vou criar aqui, ó, um novo sprite. Eu vou criar esse novo sprite, vou colocar o nome dele aqui, ó, SPR Input Short Text. Bem grande mesmo, não tem problema, é só pra gente identificar. Aqui na altura e na largura, eu vou... Deixa eu só ver uma coisa, ó. Middle Center. Tá, eu vou manter 64. Vem aqui em Edit Image. A gente vai pegar, por exemplo, ó, essa forma aqui que é mais arredondada. E a gente vai pegar aqui o quadrado, a borda, e vai deixar essa opção Stroke ativa. Isso aqui vai permitir com que a gente faça um quadrado de borda arredondada. Tá vendo? A gente vai fazer basicamente isso aqui. Isso aqui vai ser a borda do nosso input, né? Eu vou deixar ele arredondadinho para ficar um pouco mais bonito. Fora isso, né? Esse aqui seria o estado dele parado, padrão. Inclusive, se você não quiser colocar um branco mesmo, você pode pegar uma cor um pouco menos, ó. Aí eu vou duplicar essas camadas aqui e eu vou fazer quando você passa o mouse em cima e quando você seleciona. Quando eu passo o mouse em cima, eu só vou deixar uma cor mais escura, entendeu? Nem tanto assim, pode ser só um pouquinho mais escura. E quando você seleciona, eu vou fazer uma borda quase preta aqui, pra gente entender quando ele tá selecionado, certo? Vou fazer uma borda aqui de 2 pixels. Beleza, então tá pronto aqui. Eu fiz bem rapidinho. Se vocês quiserem fazer algo mais bonitinho, colocar uma sombra, colocar algum outro aparato visual pra saber quando a gente selecionou, fiquem à vontade. Basicamente o que vocês têm que entender são 3 sprites. O primeiro, quando a gente não fez nada. O segundo, quando a gente passa o mouse por cima. E o terceiro, quando a gente seleciona. Vou fechar aqui. E aí a gente tem que fazer uma coisa. Por quê? Se a gente vir aqui, ó, em Line Slice, da forma que tá agora... Vamos supor que a gente quer... Isso aqui é um quadrado, certo? O nosso input não vai ser um quadrado. Vamos supor que a gente quer esticar ele. Tá vendo como que ele fica esquisito, ó? Ele fica meio... Ele estica as bordas, não fica legal, certo? Então o que a gente vai fazer, ó? Aqui no Line Slice, vocês vão habilitar essa opção. E vão arrastar essas linhas aqui e deixar um pixel aqui no meio. Só um pixel mesmo. Que isso aqui vai permitir com que as bordas se mantenham inteiras quando a gente faça essa distorção. Vai ficar sempre, ó, um pixel meio torto, não vai ficar exatamente no meio, a não ser que você faça aqui com um número ímpar, tá? Pode fazer com 65, por exemplo, mas eu vou deixar assim mesmo, eu não me importo. Ó, aqui, ó, se vocês notarem agora, dá pra gente esticar, ó, e ele não deforma as bordas, tá? O único problema é que se for menor do que 64, ele vai sumir com uma parte ali do desenho, entendeu? Mas não tem importância isso aqui. Então basicamente é isso que a gente fez no nosso sprite, certo? E também a gente vai pegar esse FPS aqui e vai passar para 0, porque a gente não quer que ele fique se movimentando. Na Collision Mask, a gente vai trocar aqui de Rectangle para Precise,
tá? Pra ele pegar as bordinhas. Ah, vai ficar lento? Não, não vai ficar lento. Você não vai usar isso aqui no meio do seu jogo e, tipo, múltiplas instâncias. Vai ser, tipo, no máximo 10, 15, sei lá. Eu vou salvar aqui. Já tá pronto os nossos sprites. Dito isso, se vocês lembrarem da aula anterior, a gente fez um esquema de como seria o projeto, né? Então, com base naquilo lá, a gente vai criar um objeto de controle que vai controlar esses inputs. Primeiramente, aqui na pasta de objetos, eu vou criar um novo grupo que vai chamar input também. No input, eu vou criar um objeto que vai chamar obj input short text, igual tá lá embaixo, entendeu? Aqui eu vou pegar o sprite de lá. Por enquanto eu vou deixar esse cara aqui em branco, certo? Vou vir aqui criar um novo objeto input controller. Esse aqui vai ser o controlador do nosso input. Dos nossos inputs, na verdade. Como que vai funcionar isso aqui? Esse controlador que vai criar os inputs, a gente não vai arrastar eles para a tela, a gente vai criar a partir desse controlador aqui. Aí quando a gente criar, esse controlador vai instanciar cada input desse aqui para a gente poder alterar coisas nele se a gente quiser. Então, basicamente é assim que tá funcionando lá naquele meu outro projeto. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer nesse controlador. Bom, a gente tem que ter em mente que aqui no nosso create do controlador, nós vamos ter algumas coisas, né? Eu não sei se vocês gostam de usar, eu gosto de usar as regions, né? Então eu vou apertar aqui, ó, F4 e depois a letra R e eu crio uma região. Eu vou dar o nome dessa região aqui de enums, que a gente vai criar os enums aqui dentro. Nesse objeto aqui, a gente vai ter várias regiões, né? Então eu vou criar a região enums, essa região aqui vai ser variables, que é de variáveis. E outra coisa também, eu tô escrevendo em inglês, mas não tem importância, tá? Se vocês quiserem escrever em português, é só costume mesmo. Vou criar uma outra região aqui, que vai chamar creation. Basicamente, qual que é a lógica dessas regiões aqui pra mim, ó? Enum, vou comentar aqui, ó. Contém todos os enums utilizados pelo controller e os inputs, tá? Region variables, o que vai ter aqui? Variáveis de inicialização. Aliás, isso não é nem de inicialização, né? Variáveis do objeto controller. Porque aqui nesse objeto a gente vai colocar várias variáveis, né? E aqui no creation vão ser, na verdade, né? Ações executadas ao criar esse objeto. Claro que a gente já está dentro de uma função que faz isso, que é o create. Porém, eu faço dessa forma para poder organizar o código para mim da manutenção depois, entendeu? Ah, pô, deu um problema ali na hora da criação. Então eu sei que é aqui no creation. Então vamos lá. Aqui nos enums a gente vai ter basicamente no início 3. A gente precisa pensar o que vai ter nesses inputs que a gente vai ter que definir estados para eles, né? E também, além disso, o tipo do input e também as informações do input. Como essas aulas aqui, por mais que sejam avançadas aí no tema, ela é avançada na parte de programação, mas o projeto eu vou fazer da forma simples e vocês podem complementar aí com o conhecimento que vocês vão ter. Para quem não sabe, o enum, ele é como se fosse uma sequência de palavras que recebem um valor. Então eu vou criar aqui, ó, o enum do state do input. Então, o estado do input a gente vai criar aqui pra gente poder controlar. Então, a gente vai escrever, ó, enum input. Eu tô olhando aqui do lado porque eu tenho a colinha aqui, certo? Input state, input underline state, abre e fecha chaves. E aqui eu vou colocar os estados, né? Como que eu vou colocar esses estados? Você escreve o nome, então, ó, normal, vírgula. Poderia escrever um do lado do outro, eu gosto de dar enter. Clicked. Aliás, em vez de clicked, né, eu vou colocar pressed, que é tipo quando você pressionar em cima dele. E enter, que seria o mouse enter. Fora isso, eu vou colocar um que chama height, que seria a altura, certo? Então, basicamente, ó, esse input state, a gente tá falando assim, ó, que o valor normal recebe 0, o valor pressed recebe 1, o valor enter recebe 2 e o valor height recebe 3. Por que a gente faz isso? Porque isso aqui permite a gente de ter o controle, por exemplo, dos estados, que nem nesse caso aqui, sem usar texto, o que é muito bom, porque texto pode dar problema, e não precisa usar números, porque o número a gente não entende. Se eu olhasse lá e falasse assim, se estado igual a 0,
E aí, o que é isso? Então a gente usa esses enums para poder identificar melhor o que cada coisa significa, certo? Vou criar o outro enum aqui, ó. Enum input type. Esses aqui são os tipos de input que a gente vai ter. Então a gente vai ter o short text, que é o que a gente está fazendo agora. Short text. Fora o short text, a gente vai ter o long text. Vou colocar só alguns aqui, não todos. A gente vai ter o select list, o check, e aqui eu vou colocar outro rate. Por que a gente fica colocando esse rate no final? Ele dá a altura do nosso enum, né? Se você perceber, o rate é o maior número. Então a gente sabe que nesse enum a gente tem 3 elementos, entendeu? Que é a altura dele, ó. Nesse enum aqui a gente tem 4. Porque, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então tem 4 elementos fora o rate. Isso a gente pode usar pra usar num for, por exemplo, né? E eu vou criar um último enum aqui que vai ser o input info, que vai ter as informações que cada input vai ter globalmente falando, certo? Então aqui a gente vai ter o name, description e rate. Com isso aqui, basicamente, a gente criou os enums aqui dos nossos inputs, tá? Essa região aqui já tá finalizada, certo? Agora vamos para a próxima região das variáveis, tá? Por enquanto a gente vai ter só uma variável aqui. Como eu disse lá no vídeo 1, nós vamos nos inspirar na web, certo? Na web, se vocês já programaram, mas funciona assim, a gente tem o corpo da página e a gente pode chamar elementos da página a partir do JavaScript. E isso facilita muito na hora da gente pegar um valor, por exemplo. A gente chama lá, por exemplo, a gente tem um input com nome. É o input do nome do usuário. Aí a gente referencia lá no JavaScript, document.getElementById, e coloca o nome daquele campo, que seria nome. Na verdade não é nem o nome do campo, é o ID dele, né? Mas beleza. Aqui a gente vai usar a mesma lógica. Então a gente vai criar uma lista, uma grid, na verdade. A partir dessa grid a gente vai salvar o nome e o elemento desse nome. O elemento, no caso, o objeto. E com base nisso a gente consegue alterar variáveis desse objeto quando a gente quiser. Então vocês vão entender quando a gente terminar, ó. Vou colocar aqui, ó, input number. Isso aqui, esse input number é uma variável que vai dar o máximo de inputs. Vou colocar aqui, ó, máximo de inputs de uma página. Então essa aqui vai definir quanto input a gente vai poder ter na página. Eu vou colocar 10, eu acho que é um valor bom. Então, pô, dá pra ter 10 inputs na página. A gente poderia deixar isso aqui, tipo, em 1000, tranquilamente, mas é só pra gente poder limitar essa grid que vai salvar os valores, pra gente não perder muito processamento. E eu acho que mais de 10 inputs por página é bem difícil, a não ser que você for fazer um sistema no Game Maker. Aí você pode subir esse número aqui pra 50, 60, enfim. Agora, a próxima variável que a gente vai criar vai ser o nosso input grid, que vai ser a grid que vai armazenar os nossos objetos, certo? Aqui eu vou criar um dsGrid create, e aqui eu preciso dar uma largura e uma altura. A largura vai ser 2, porque a gente vai armazenar o nome do input e aqui o objeto referente a ele, certo? Então vai ser 2. E a altura vai ser o nosso input number. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu recomendo que vocês façam quando vocês forem trabalhar com grids. A gente vai setar todos os valores dessa grid para -1, aliás, não para 0. Porque às vezes uma instância tem o valor 0, mas ela nunca vai ter o valor -1. Vou colocar aqui, ó, dsGrid set region, dsGrid set region. Aqui eu vou passar a grid, então é input grid. Aqui eu vou passar o x1, que é 0, o y1, que é 0, o x2 é 2 e o y2 é input number. Input number. E aqui o valor que eu quero definir que vai ser -1, certo? Então aqui já tá pronto, a gente já tá definindo a grid, tudo certinho. Eu vou fechar aqui agora essas variáveis e a gente vai seguir para a parte de criação dos inputs. Antes da gente iniciar, eu vou abrir o meu input e eu vou fazer algumas configurações nele, porque a gente vai ter que criar uma função para mexer com esses inputs. Então aqui eu vou adicionar um evento create, vou adicionar um evento step e vou adicionar um draw também, certo? Vou vir aqui primeiramente no create e vou criar as variáveis que vão ter nesse objeto aqui. Isso aqui tem que ser global, tá? Essas variáveis não podem ser únicas de cada objeto, a não ser que você precise, e aí você tem que criar a parte. A gente vai ter o name do campo, a gente vai ter o placeholder,
Isso aqui é uma generalização, tá? Vocês podem adicionar mais coisas. A gente vai ter o label, tudo como texto, e a gente vai ter o state. Nesse state a gente vai puxar lá do que a gente criou no objeto controller, que vai ser input state ponto normal, certo? Note que a gente puxou lá do objeto controle sem declarar que aquilo é global, porque os enums eles já são globais por padrão no GameMaker. Vou salvar aqui. Agora a gente vai aqui pro step, e aí aqui no step a gente vai criar a transição de sprites. Então, eu vou digitar aqui, ó, só pra gente achar, ó, mouse enter, e a gente vai fazer agora uma sequência de if else que vão definir se o mouse tá ou não, pra gente poder mudar o sprite. Então tá aí, pessoal, terminei de digitar todo o código aqui, tá? Bem simplesinho, só 4 ifs, aliás, 2 if else. Então a gente tem aqui, ó, o mouse enter e o mouse click, certo? No mouse enter a gente vai checar quando o objeto entrou, aliás, quando o mouse entrou no objeto, passou por cima do objeto. Então a gente tá checando aqui, ó. Se o estado for diferente de inputState.pressed, ou seja, ele não está clicado, selecionado, e a distância do objeto, do ponto do mouse X, mouse Y, for menor do que 1, ou seja, se o mouse estiver em cima dele, ele vai mudar o estado para quando o mouse está em cima e vai mudar o image index para 1, que é aqui, se a gente pegar aqui, ó, o nosso image index, ó, 0, 1, e 2. Então a gente vai mudar para esse aqui, ó, que é um pouco mais escuro. Então aqui no nosso objeto a gente está mudando o estado e o sprite. No meu else eu fiz o contrário. Eu chequei se é diferente de enter e se o mouse está longe. Por quê? Se o estado estiver normal, o mouse se aproximou, o estado muda para enter. Se o estado tiver enter e o mouse saiu, ele tem que mudar para normal de novo. E é isso que a gente está fazendo aqui. No clique é a mesma coisa, a única diferença é que a gente adicionou essa partezinha final aqui, porque a gente está checando o seguinte, ó. Se o estado for diferente de pressionado e a distância for menor que 1, e o mouse tiver sido clicado, ele vai mudar para pressed. Agora, se o estado for diferente de pressed, né, se ele não tiver pressionado, a distância for maior do que 1 e eu clicar, ele vai mudar o estado para normal. Porque se eu tiver selecionado ele vai desselecionar. Vamos testar isso aqui para ver se tá funcionando? Vou vir aqui na minha ROM, vou até jogar o input aqui já, ó, o controller. Vou jogar esse input quadradão aqui só pra gente testar. Vamos lá. Eita, calma aí que... tem que mudar pra Windows aqui, né? Vamos lá. Então a gente tá com o input aqui. Ah tá, ele não tá aparecendo porque eu coloquei o draw aqui. Então tem que colocar aqui o draw self. Isso aqui acontece bastante, né? Vou dar o play aqui. Então beleza, ó, a gente tá com o jogo aberto aqui. Vou passar o mouse em cima do input, ó. Tá vendo? Que ele mudou de cor. Talvez vocês não estejam conseguindo ver. Ó, ele não voltou. Vou clicar e ele selecionou. Então ele tá com uns probleminhas, ó. Se tá selecionado, eu tiro o mouse, ele deseleciona sozinho. E também, ó, eu passei o mouse em cima, ele fica com o mouse enter, mas depois não sai mais. Vamos resolver isso. Então beleza, ó. Se o input for diferente de enter e a distância for maior do que 1, não é assim. Na verdade, se o input for igual a enter. E aqui se for diferente de pressed, não. Se for igual a pressed. Então vamos lá testar de novo. Então, ó, coloquei o mouse, ele escureceu, tirei, ele ficou clarinho de novo. Cliquei, ele está selecionado. Se eu tirar o mouse, ele continua selecionado. Cliquei fora, ele desselecionou. Então tá perfeito, tá funcionando certinho. Para finalizar o nosso objeto input, a gente vai fazer agora a parte do draw dele. A parte do draw, ela envolve um pouco de, vamos dizer assim, de cálculo de coisas de posição e outras coisas. Então é um pouco mais de você ir testando e vendo o que se adequa melhor do que com você copiar o que eu fizer aqui, certo? Então a gente vai desenhar o placeholder e também o label. Para adiantar nossa aula, eu vou pegar um código que eu tenho pronto aqui, ó,
vou colar ele aqui, porque isso aqui eu fui testando aos poucos, sabe? Então tem muita coisa ali que tá funcionando do jeito que era pra tá funcionando já. Claro que isso aqui tá adequado pra um outro input que eu fiz, um input que é bem menor. Então vai ficar fora do que devia ser, mas não tem problema, a gente vai arrumando depois. Vocês vão entender depois na hora que a gente fizer. Se vocês notarem, uma coisa que é bom vocês se atentarem aqui é que o nosso draw, ó, a gente tá pegando com base no image Y-scale e o X-scale. Por que isso é importante? A gente vai utilizar a largura e a altura com base no X, no X-scale e no Y-scale. Então, é muito importante que ele seja meio que... ele se ajuste certinho a essas coisas, a essa parte. Vamos continuar aqui. Aqui na nossa pasta de script, eu vou criar um novo grupo com o nome input. Eu vou criar um script com o nome... Opa, sprite não, né? Vou criar um script com o nome scr input. E aqui fora da minha pasta input, na pasta script direta, eu vou criar um novo script que vai chamar scr grid. Esse script grid eu vou simplesmente copiar e colar do meu projeto, porque essa aula aqui ela não está ensinando sobre grid. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série ensinando só sobre como manipular grids, porque é muito importante você saber para fazer um inventário, para fazer quests, para fazer imagens que vão mudando. Dá para fazer muita coisa com grid. Então, é uma função bem simples. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma série aí ensinando mais sobre grids. Aqui no nosso scr input, a gente vai criar uma função que vai ser function create input. Essa função aqui que vai ser responsável por colocar os inputs na cena, tá? Então até esse input que eu coloquei aqui, ó, vou excluir ele, porque a gente vai criar a partir dessa função. Pra gente poder criar, essa função ela vai receber o x-position, a posição no X, aliás, posição no Y, o nome, o tipo, o placeholder. Ela vai receber o X-scale e o Y-scale também. Certo? Fora isso, também vai receber o label. E, futuramente, se você quiser implementar mais coisas, essa função vai receber mais e mais coisas. Lembrando que existe um limite do número de coisas que essa função pode receber. Então, basicamente, nessa função, a gente vai criar nosso input na cena e vai colocar esse input lá naquela grid que a gente criou no nosso objeto controller pra gente poder ter o controle dele futuramente, certo? Eu vou criar uma variável inst, uma variável local, que vai receber none. E aqui a gente vai começar a brincadeira. A gente vai ter que verificar os tipos das variáveis. A gente vai fazer uma sequência de if-else para verificar cada tipo. No caso, como a gente está trabalhando só com um tipo, a gente vai, por enquanto, né, que é o short text, a gente vai digitar só esse e depois a gente vai complementando com else if. Vou colocar aqui, ó, if type, que é o que a gente passou ali, for igual a input type ponto short text, a gente vai fazer alguma coisa, certo? Que coisa é essa que a gente vai fazer? A gente vai criar instância. Então eu vou vir naquela variável inst, eu vou colocar que ela é igual ao instance create depth. E aqui eu vou passar o xpos, o ypos, que é as variáveis de posição. A gente vai passar o depth. A gente vai passar além do depth, a gente vai passar o que ele vai criar. Desculpa, mas eu acho que eu escrevi uma coisa. Ah, não, tá certo. A gente vai passar o objeto que ele vai criar, que é o nosso objeto input short text, tá? Então a gente passou. Como a gente criou o instance create, como a gente utilizou o instance create depth, a gente vai passar a posição em x e em y que ele vai criar, o depth, que é a altura, né, a profundidade, e o objeto que ele vai criar. Tem outras formas de fazer isso que eu vou fazer agora, mas eu gosto de fazer desse jeito. A gente vai definir essas variáveis aqui de cima, aqui no nosso input. Então a gente vai usar inst ponto e o nome da variável. Então name vai ser igual a name, entendeu? Lembra que a gente criou lá no nosso objeto? Inst ponto placeholder. Placeholder vai ser igual a placeholder.
inst.image xscale vai ser igual a xscale e assim em diante. Certinho, então? Então aqui a gente já colocou todas as informações que a gente passou. Agora aqui no final eu vou criar uma condição aqui, ó. Se int for diferente de none, que é, por exemplo, vamos supor que a gente passou um tipo que não existe. Então essa int vai continuar none. Aí ele não vai entrar nessa condição. Se for diferente de none, aí aqui de novo eu vou utilizar conceitos de grid, tá? Eu vou só copiar o código e aí eu explico pra vocês. Eu criei aqui, ó, uma variável local grid que recebe aquela grid que a gente criou no objeto controller. Aí, aqui a gente vai ter um index da grid que eu vou usar aquela função que eu criei para pegar o próximo valor, a próxima posição da grid que esteja vazia. Depois eu vou setar essa grid com o nome na posição 1 e com o identificador na posição 2. Esse identifier aqui, ele é do outro código lá que eu utilizei, certo? Por quê? No input info, aqui no nosso objeto controller, a gente colocou um negocinho errado, ó. A gente colocou, aliás, no enum aqui, ó, a gente colocou description, mas aqui eu vou colocar identifier, né? Beleza? Então aqui no nosso script, ele já vai pegar aqui, ó. E aí aqui no nosso objeto controller também, a gente fez uma coisinha, não errado, né, mas só pra gente deixar bonitinho. Aqui na largura, em vez de colocar 2, a gente vai colocar o input.height. E já vai ser 2, entendeu? Nem eu tinha explicado antes. Daquela outra forma também ia funcionar. Então vamos voltar lá pro nosso input. Nosso script do input. E agora tá tudo certinho. Então ele vai pegar a nossa grid, pegar a posição vazia e vai adicionar o nosso input com base no nome. E vai colocar o ID da instância aqui na grid. Então quando a gente quiser manipular esse input, a gente vai pegar pelo nome dele nessa grid. Então vamos salvar aqui. Deixa eu só ver o porquê que ele tá acusando aqui, que é a única referência. Objeto input controller.inputList. Aqui é input grid, né? É list. Então safe, tá tudo certinho agora. Por último, a gente tem que criar esses inputs na cena, certo? Aqui na nossa region creation é que a gente vai criar esses inputs. Então a gente vai usar aquela função lá, ó, create input, e vai colocar as informações. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. A gente vai ter que colocar a posição em X. Eu vou criar aqui, ó, no 20, no 20. 20 não, vai, eu vou colocar 100 e 100. O nome, eu vou colocar nome, que vai ser tipo o input para o nome do usuário. Lembrando, né, o nome é diferente da label, então o nome eu posso colocar tudo minúsculo aqui, que é só para referenciar. O tipo, eu vou colocar aqui, ó, input type ponto short text. Escrevi até errado aqui, ó, short. Deixa eu mudar aqui. Short text. Beleza? No placeholder, que é o que vai aparecer escrito dentro, lembra que a gente viu na aula passada? Eu vou colocar aqui, ó, digite seu nome. O xscale, que vai ser a largura, eu vou colocar aqui por padrão 4 e o yscale 1. E no label vai estar escrito nome. Vamos só ver o que vai acontecer, como que vai ser criado, só pra gente ter uma referência. Ó, ele deu um erro aqui, ó. Short text not exist, papapá, input type. Vamos ver onde eu escrevi short text também errado. É short text. Aqui, ó. Tem problema. Acontece. Vamos dar um play de novo. Ó, ele criou aqui. Tá tudo errado, mas ele criou. Tá vendo? Se vocês notarem, o placeholder, a label tá aqui e o placeholder tá aqui, ó. Tudo torto. Por que isso acontece? Aqui, na hora que a gente criou o sprite, eu coloquei middle center, né? Mas eu vou jogar ele pro canto aqui, ó. 0 e 0. Então vamos lá de novo. Pronto, já deu uma melhorada, né? O label ficou em cima e o placeholder embaixo. Eu tô achando que ficou muito grande esse input para esse texto. Então eu vou vir aqui, vou criar uma fonte, ó. fn input. Eu vou criar, aliás, um grupo aqui também, né? Que vai chamar input. Eu vou jogar aqui dentro, ó.
FN input 1, vou colocar. E aqui eu vou pegar uma fonte qualquer. Vou pegar essa Arial C mesmo. Vou jogar um tamanho aqui 14, 15. Vou salvar. Vou adicionar os asyncs aqui. Salvar de novo. Ótimo. Aqui no meu input text, eu vou mudar aqui no draw para essa fonte, ó. Draw set fonte FN input 1. Então vamos ver como vai ficar. Ó, dá uma melhorada já no tamanho, né? Agora, eu tô achando esse placeholder muito em cima. Então é só a gente vir aqui, ó, no placeholder. Ele tá sendo no X, aliás, no Y, mais 5 vezes o Y scale. Vou colocar 10, só pra gente ver. Aliás, aqui o Y scale, como ele tá igual a 1, eu vou colocar 5 vezes o Y scale mais 20. Só pra gente checar. Olha, ele ficou muito pra baixo. E é assim, cara, é teste. Mais 15. Prontinho, ó, agora ficou no meio, certinho, certo? Eu também tô achando que ele tá muito coladinho no canto. Eu vou jogar ele um pouco mais pra frente. Então aqui, ó, mais 15 também, no X. Tá, foi muito, vou colocar mais 10 só. Pronto, assim tá bom. Então, ó, a gente já tá com o nosso input aqui. A gente tá conseguindo passar o mouse por cima e clicar. Se a gente também quiser, ó, eu vou vir aqui no nosso objeto controller. Eu vou adicionar um debug aqui, keyspace, tá? Eu vou copiar o código só pra gente debugar e vocês verem que tá funcionando aquela questão de colocar na grid as coisas, tá? Então eu aqui um outro dia com uma outra roupa pra terminar de gravar pra vocês. Como eu tava falando, como a gente só tem um input, o nome, ele só vai aparecer um input lá naquele teste que a gente vai fazer de debug, né? Então aqui, ó, vou apertar espaço. Deixa eu fechar o projeto. E se a gente olhar aqui, ó, tá aqui, ó, nome, tá vendo? Apareceu aqui. E dessa forma a gente pode fazer com vários inputs. Eu vou criar um outro aqui que eu criei de exemplo pra gente utilizar. Ele é bem simplesinho também. Seria um de e-mail, ó. Eu vou copiar ele aqui pra agilizar um pouquinho pra gente. Mas basicamente ele aumenta um pouco da posição no Y. A gente muda aqui o texto, né, que vai ser exibido no placeholder, o label e também a escala em X, para ele ficar um pouco mais largo. Então se eu der play aqui, a gente vai ver como que ele vai ficar, ó, tá vendo? Certinho aqui, encaixadinho. Eu fiz um outro aqui de teste só pra gente ter uma ideia de como fica fácil trabalhar com esses inputs. Esse aqui, ele é um input que tem 8 de largura e 3 de altura, então ele é bem diferentão. Vou dar um play aqui pra gente ver. E tá aí, ó. Ele não tem label, ele é um input bem grandão, mas ele se adapta certinho. Então, basicamente, a aula de hoje foi isso. A gente aprendeu aqui como fazer essa parte de seleção dos inputs e também a gente já consegue colocar os inputs na tela do jogo. Na próxima aula a gente vai começar a digitar nesses inputs de fato e guardar a informação deles e usar ela para alguma coisa, na verdade. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!